Produto padrão para serralheria. Assista esse vídeo até o final para saber algumas perguntas e principalmente as respostas dessas perguntas que podem te ajudar a estar criando um produto padrão para a tua empresa de serralheria. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo do Serralheiro. Eu sou Jonathan Dallazuana e o objetivo do nosso canal aqui é estar gerando um conteúdo que principalmente gere lucros e aumente a margem de lucro das empresas de serralheria. Se esse é o teu objetivo também, já deixa um joinha aí pra gente nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para sempre estar vendo vídeos como esse aqui. E o tema de hoje é produto padrão para empresas de serralheria. Quero dizer para vocês que além aqui do nosso canal no YouTube, a gente tem os perfis no Facebook e no Instagram, que é @Segredo do Serralheiro, e assim como está escrito aqui nessa pergunta que eu fiz esses tempos no meu Instagram para os meus seguidores lá, eu tive, além dessa resposta, outras respostas muito similares como essa. Mas qual foi a pergunta que eu fiz e qual foi essas respostas? Na verdade, eu fiz uma interação, criei uma caixinha ali onde eu coloquei: me conta uma coisa boa que gostaria de ver em sua serralheria. E eu tive essa resposta: organizar e saber como administrar bem a empresa e lucrar com produtos padrão. E além dessa resposta, eu recebi demais pessoas falando sobre produtos padrões, padronização de produto, e esse aí eu consegui compreender que é um sonho de consumo para algumas dessas pessoas, ter um produto padrão para a empresa de serralheria, e por isso a gente está fazendo então esse vídeo. Então, se você quer às vezes participar de uma interação igual essa, fazer uma pergunta, mandar uma mensagem para a gente, também nos siga nas redes sociais, aí no Facebook, Instagram, como Segredo Serralheiro, e possivelmente a gente pode até vir fazer um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, então, entendendo um pouquinho mais, a gente vai responder algumas perguntas, como essas que estão aqui, para esclarecer essas dúvidas sobre produto padrão para as serralherias. Primeiro a gente vai falar sobre o que é um produto padrão, depois a gente vai entrar sobre vantagens e desvantagens do produto padrão, como escolher um produto padrão e o primeiro passo para fazer um produto padrão. Então essas são as perguntas de hoje e sem mais enrolação, vamos entrar no vídeo, vamos iniciar dentro de cada uma dessas perguntas. O que é um produto padrão? Então essa é a primeira ideia para conseguir entender. Eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo o que você compreende o que é um produto padrão ou não. Na verdade, assim, muitas pessoas pensam que um produto padrão é como é um celular desse aqui. Lógico, o celular desse aqui realmente é um produto padrão, mas acima disso, dentro da empresa de serralheria, existe uma maneira de padronizar um produto. Mas por que padronizar e não ter um produto padrão, um produto fixo? Eu quero dizer que muitas empresas de serralheria acabam, inclusive eu já passei por isso, acabam tendo uma ideia de um produto, fabricam esse produto e têm dificuldade de venda desse produto porque às vezes ou não tem formatado como que conseguiria vender esse produto, mas muitas vezes ficam dentro do estoque esses produtos ali durante meses, quiçá até anos, e você não consegue vender porque você achou que aquele ali seria um produto padrão, bom para o mercado, que você conseguiria vender e tendo as medidas fixas, a cor padrão. E lógico, se você conseguir ter escala e fazer todo o escoamento dessa produção, isso é uma maravilha, porque realmente é um produto que tem uma série de vantagens, mas eu quero dizer que produto padrão para uma empresa de serralheria não precisa ser apenas um produto fixo, onde é sempre a mesma medida, onde é sempre a mesma cor, e sim, produto padrão existe de uma forma que você consiga padronizar o formato de um produto, o tipo de material que vai naquele produto e que você consiga fazer medidas finas apenas e daí sim dar continuidade em todo o ciclo, desde a parte de divulgação, fazer orçamento, venda, produção, instalação e realmente a entrega para o nosso cliente. E eu quero dizer para vocês que um produto padronizado, a gente pode pegar um bom exemplo no que o próprio Corpo de Bombeiros exige. Aqui na minha cidade, no Paraná, tem uma norma, eu acredito que em cada uma das cidades e cada um dos estados deve ter uma norma para o guarda-corpo padrão bombeiro, e fora isso existem normas brasileiras de acessibilidade que também dão condição para se padronizar um guarda-corpo. Então quando você pega, por exemplo, um guarda-corpo padronizado conforme as normas, ele vai ter uma altura correta, ele vai ter a espessura mínima e máxima daquele tipo de material que tem que ter, qual é a carga que tem que aguentar aquele material, qual que é a altura do corrimão, qual que é o formato
das travessas, se ela vai ser na horizontal ou na vertical, qual é o espaçamento, e existe todo um descritivo técnico padronizado pelo bombeiro ou então por normas técnicas para estar fazendo aquele tipo de produto, e isso daí é possível de replicar para diversos produtos, não somente o guarda-corpo, mas também é possível executar em escada, é possível executar em portões, é possível executar em coberturas, você criar um padrão de um produto para a tua empresa de serralheria, e isso daí acaba facilitando, porque toda vez que você cria um produto do zero, é um novo desenvolvimento. A partir do momento que você tem um padrão, né, que você tem, ou seja, um local onde está escrito que tipo de material que seja um catálogo, seja um folder, seja um descritivo no teu site, seja uma amostra, seja imagens, aí sim você consegue ter um padrão daquele produto para ser replicado e produzido. Então isso eu compreendo que também é um produto padrão, não é só aquele produto fixo que você produz e deixa em estoque, mas sim você criar um modelo padrão daquele produto, seja em catálogo, seja no teu site, ou seja em amostras ou até em fotos, para que você consiga reproduzir a venda desse produto. E é muito interessante entender que o que é um bom produto padrão. Bom produto padrão, uma grande característica é que um vendedor consegue vender. Não precisa ser o dono da empresa de serralheria, não precisa ser um serralheiro para conseguir vender, mas qualquer pessoa que tenha aí, uma mínima noção comercial, uma mínima técnica de venda, que ela consiga vender esse produto. Ou seja, que ela consiga conversar com o cliente, mostrar para o cliente qual é esse produto e não precise fazer uma criação desde o zero, como um serralheiro faz, como o dono de uma empresa de serralheria faz. Então, por isso é muito importante você ter um produto padronizado para que a hora que tua empresa comece a crescer e você consiga colocar vendedores, um time comercial e pessoas do teu grupo, da tua empresa de serralheria, vendendo isso, não dependa somente do serralheiro ou não dependa somente do dono da empresa de serralheria para fazer a venda, mas sim que um vendedor consiga fazer essa venda. E mais uma característica interessante de um produto padrão é um produto de fácil adaptação. Muitas vezes a pessoa até pode criar um produto padrão, porém ele acaba sendo difícil. Além de medidas, você tem que ficar alterando espessura de material, o tipo de material, que isso pode gerar até uma certa confusão se uma pessoa que estiver vendendo não tiver total conhecimento daquele produto. Então é muito interessante que um produto padrão, além de você ter ele todo em um descritivo, ele tem que ser um produto de fácil adaptação, que precisa apenas você, depois de vendido, ir até o local, tirar as medidas finas para a produção daquele produto e assim ser produzido. Então, mais uma característica aí de um produto padrão. E além disso, uma última característica que eu quero deixar aqui para vocês de um produto padrão é sobre o processo de produção, mas não somente o processo de produção, mas sim um processo como um todo. Como assim? Tem pessoas que já sabem, que já participaram, tem pessoas que ainda não participaram, mas de tempos em tempos eu faço um evento online, que dependendo do tipo do evento dura um dia, ou 3, 4 dias, ou uma semana, mas dentro desse evento, que às vezes são aulões, ou são maratonas, ou são séries, onde eu publico algumas videoaulas, eu falo sobre o ciclo de vendas de serralheria. E dentro desse ciclo de vendas de serralheria, ele está composto desde uma parte de divulgação, você fazer um atendimento ao cliente, você fazer um orçamento, você fazer uma negociação e a venda com esse cliente, depois vem algumas etapas administrativas, como emitir nota fiscal, emitir boleto, receber aquele pagamento do cliente, fazer compra desse material, depois vem a parte de produção e instalação para o cliente propriamente, então, e aí fecha, vamos dizer assim, um ciclo de serralheria. E eu quero dizer para vocês que dentro de uma metodologia onde você quer criar uma padronização de produtos para você conseguir facilitar a tua vida dentro da empresa de serralheria, é muito interessante que você consiga criar um processo para cada uma dessas etapas. Mas por que criar um processo, né? Por que um produto padrão bom é o produto que tem um processo? Porque quando você escolhe um produto para padronizar na tua empresa de serralheria, você consegue fazer uma divulgação padrão para aquele tipo de produto, onde você tem solicitações de orçamento de clientes para aquele produto. E aí você consegue também estabelecer um padrão de atendimento, um processo para fazer o atendimento daquele tipo de produto, um processo para fazer o orçamento daquele tipo de produto, e assim por diante, andando por todos os itens do nosso ciclo de vendas de serralheria, você consegue, quando quiser vender o segundo produto daquele, você basta repetir aquele processo executado da primeira vez. Então, um produto padrão bom, é muito interessante você criar esse processo desde a parte de divulgação, passando pelas partes de venda,
e até a produção e instalação final. Então você precisa criar esse processo, e um produto padrão bom então é que tem esse processo criado para que você consiga replicar e depois de vender o primeiro, você fazer um ajuste nesse processo e vender o segundo, fazer um ajuste e vender o terceiro, o quarto e assim por diante, vender mais produtos, que você consiga, vamos dizer assim, escalar, ter uma quantidade de produtos maior. Então isso é um produto padrão. Então aí se fecha alguns itens que eu coloquei aqui descrito para ter e explicar para vocês o que pode ser um produto padrão da empresa de serralheria. Sim, ele pode ser um produto fixo com medidas que você guarda em estoque, porém muitas vezes as empresas têm dificuldade em dar escoamento e dar venda para esse tipo de produto porque não estruturam todo o processo do ciclo de vendas desse produto. Eu acredito que pode ser sim feito um produto com medidas fixas, não tem problema nenhum, desde que consiga dar escoamento. Mas também deixo aqui dizendo para vocês que o produto padrão pode variar a medida sim, pode variar a coloração, mas precisa existir um padrão desse produto para a tua empresa de serralheria para que você consiga replicar e principalmente para que quando não for o dono que estiver vendendo ou um serralheiro que estiver vendendo, outras pessoas consigam vender e também outras pessoas consigam produzir, né? Que às vezes um outro serralheiro consiga produzir para você, que você contrate uma pessoa para conseguir produzir, para te ajudar a fazer aquela instalação. Então, a partir do momento que você tem um procedimento para fazer tudo isso, tem um procedimento daquele produto, consegue criar toda uma arquitetura para aquele produto em todas as etapas do ciclo de venda de serralheria, você consegue ter um produto padrão, então, para a tua empresa de serralheria. Vantagens e desvantagens. É muito interessante analisar que sim, um produto padrão tem vantagens, e muitas, eu acredito que as vantagens são muito maiores do que as desvantagens, mas também existem algumas ao menos uma desvantagem que eu vou falar aqui para vocês. E além dessas vantagens e desvantagens, quero pedir para vocês deixarem um comentário aqui embaixo sobre algumas vantagens que vocês já tenham visto sobre o produto padrão e algumas desvantagens que vocês também já tenham visto sobre o produto padrão. E eu quero então falar aqui para vocês sobre 3 vantagens que eu deixei escrito aqui do lado. Então a primeira vantagem é a automatização. Como assim automatização? Como eu falei no exemplo anterior, na pergunta anterior, quando você tem um produto padrão, você consegue ter todas as etapas do ciclo de venda de um produto de serralheria bem estruturado. E a partir do momento que você consegue criar um padrão, que você consegue criar um processo para aquilo ali, você consegue fazer com que uma outra pessoa faça aquela etapa daquele ciclo de vendas para você. Por exemplo, digamos que você conseguiu criar um produto padrão e você conseguiu achar um meio de fazer divulgação daquele produto. A partir do momento que você criou aquele processo, você consegue pôr outra pessoa para fazer aquela etapa de divulgação para você. Não precisa ser propriamente sempre você que vai fazer, porque sempre você. A ideia aqui é que a gente tenha mais lucro dentro de uma empresa de serralheria, essa é a ideia principal do canal. Então, para você ter mais lucro, você precisa conseguir crescer e principalmente delegando e colocando pessoas para vir trabalhando junto com você, pensando que a gente tem um processo onde a gente faz divulgação, clientes pedem solicitações de orçamento e tem um volume de serviço porque você já está conseguindo aplicar um ciclo de venda dentro da tua empresa de serralheria. Agora, pensando então em automatização, cada uma dessas etapas você consegue fazer de maneira automatizada, mas como? Colocando pessoas que consigam executar isso. Então, pensando, por exemplo, na produção. Se hoje você está iniciando do zero a tua produção da empresa de serralheria, pode ser que você mesmo esteja produzindo, esteja fazendo a peça, mas com o passar do tempo, a tendência é que você contrate um ajudante, que você contrate um outro serralheiro para produzir no teu lugar, que você contrate depois um montador para fazer a instalação na obra, e assim por diante você vai contratando as pessoas para ter uma empresa estruturada. E é muito interessante que o produto padronizado você consegue criar uma automatização que demais pessoas consigam fabricar aquele produto ou vender aquele produto dentro do sistema da tua empresa de serralheria. Então, é muito interessante, essa é uma das vantagens, então, é ter uma automatização de todos os processos dentro da tua empresa de serralheria para que outras pessoas consigam fazer o que você faz hoje, né? Então, você tem que se preparar e automatizar para que outras pessoas no futuro consigam fazer isso que faz hoje dentro da tua empresa de serralheria. E existem algumas formas, você pode fazer por escrito isso, você pode salvar numa planilha no Excel como fazer essa automatização, ou então você pode explicar até verbalmente para as pessoas.
A maneira que você vai fazer é o que vai trazer às vezes mais facilidade ou mais dificuldade para a tua empresa de serralheria, mas é muito importante entender aqui que um produto padrão você consegue ter essa facilidade na automatização do que propriamente criar um produto do zero toda vez que for fazer um serviço com a tua empresa de serralheria. Segundo ponto que eu coloco aqui como vantagem é a parte da escala. O que é a escala? Como eu falei anteriormente também, a partir do momento que você monta então essa automatização, se você vende um produto padrão, você consegue vender e replicar esse processo vendendo o segundo produto, o terceiro produto, o quarto produto, 10 produtos, 20 produtos, 100 produtos e até quantos produtos esse mercado consegue aceitar e consegue absorver da tua empresa de serralheria. Então, uma das grandes vantagens de você criar um produto padrão, seja aquele produto que tem as medidas fixas, ou então aquele produto que tem medidas variáveis e você só tira medidas finas para propriamente produzir, é que você consegue escalar e você consegue já prever, quem sabe, de você colocar um estoque de material, que você consegue fazer toda uma previsão de conteúdo, toda uma previsão de matéria-prima para estar produzindo esse item dentro de uma escala e vendendo mais produtos do mesmo para o teu mercado, beleza? Então essa é uma das vantagens, a segunda vantagem que eu deixei anotada aqui do lado. E a terceira vantagem que eu quero colocar aqui é que ele reduz problemas. Como assim? Um produto padronizado, a partir do momento que você conseguiu fazer ele uma vez, você consegue entender quais problemas você teve na hora de executar esse primeiro produto. Qual problema você teve na hora de divulgar, qual foi a tua dificuldade na hora de vender esse produto e qual foi a dificuldade na fabricação e instalação. Você consegue anotar qual foi essa dificuldade ou esse problema, você consegue corrigir a hora que você for fazer e executar o segundo produto desse produto padrão. E o terceiro produto você vai corrigir o que você teve problema no segundo, quarto, quinto, sexto, décimo, até o momento que você consegue visualizar praticamente todos os problemas que você teve naquele teu produto padrão, ajustar esses problemas. E o que é muito interessante, quando é o próprio serralheiro que faz, ele já tem isso dentro da mente, né? Quando é um serralheiro experiente, que está durante anos na empresa de serralheria, ele já sabe dentro, por exemplo, um portão, qual o problema que vai dar naquele portão e ele já automaticamente não vai fazer. Mas aqui, como a gente pensa em crescimento da empresa, quando a gente pensa que outras pessoas, outros serralheiros vão vir e vão trabalhar como colaboradores da nossa empresa de serralheria, a gente consegue pensar então que a gente tendo anotado e tendo salvo dentro desse produto padrão que você já teve aquele tipo de problema, você consegue simplesmente orientar e passar para quando uma outra pessoa for executar aquela atividade, for executar aquele produto ou qualquer uma das etapas dentro do ciclo de venda desse produto, aí você consegue reduzir esses problemas para que outras pessoas que trabalham junto com você não executem novamente aqueles mesmos problemas que foram feitos anteriormente. Eu acredito que todo mundo erra, você errar uma vez não tem problema, agora você continuar repetindo no erro é algo muito que pode trazer muito prejuízo para a tua empresa de serralheria. Então, por isso, uma das vantagens aqui de um produto padrão é que você consegue no médio prazo, no longo prazo, corrigir todos esses problemas e principalmente reduzir e não errar novamente, que seus colaboradores não errem novamente dentro desse mesmo produto, esse mesmo problema. Então, aí fica uma grande vantagem aí para o produto padrão. Eu quero pedir para você então deixar aí um comentário, mais alguma vantagem que você lembre de produto padrão, para a gente também saber e ajudar mais pessoas que virem esse vídeo com o seu comentário. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu quero falar um pouco sobre desvantagem, né? Eu vou falar aqui uma desvantagem, mas se você lembrar de outra desvantagem, você pode comentar aqui embaixo. Uma desvantagem que eu entendo aqui, até coloquei aqui, ó, dependendo do produto, você deixa de vender outros. Existem algumas empresas de serralheria que pensam que só tem que vender um produto A, pensam que criar o produto padrão é pegar aquele produto e eu só vendo aquele tipo de produto e eu não vendo outros. Quero dizer que a partir do momento que você não adota uma postura de não vender outros produtos de serralheria, simplesmente você deixa dinheiro na mesa. Como assim? Por exemplo, vamos analisar uma situação de uma construtora, né? Você conseguiu abrir a tua empresa, abriu o teu CNPJ, seja um MEI, ou seja um outro regime fiscal
onde você consegue emitir nota e você começa a trabalhar para construtoras com a tua empresa de serralheria. Agora, analise dentro de uma construtora, que seja uma construtora que constrói um prédio, vamos supor, de 4 andares. Dentro dessa obra você vai ter portão para fazer, você vai ter grade para fazer, você vai ter casa de gás para fazer, você vai ter guarda-corpo em toda a escadaria de emergência para fazer, você vai ter corrimão para fazer, você vai ter alçapão para fazer, enfim, existem inúmeros itens de empresa de serralheria dentro dessa obra. Agora pense se você resolve padronizar que você só trabalha apenas com guarda-corpo e aí você não faz os demais serviços. Essas empresas, elas normalmente querem todos os serviços, todos os produtos da empresa de serralheria. Se você foca em vender apenas um tipo de produto, você deixa de vender esses demais produtos, que é o que pode trazer um volume maior de faturamento para a tua empresa de serralheria. Então é muito importante você analisar como um ponto aqui que pode ser uma desvantagem esse item, porém agora eu quero passar algo para você nessa desvantagem que você pode transformar em uma oportunidade para a tua empresa de serralheria se analisado dessa forma. É muito importante que você tenha um produto padrão, sim, é muito importante que você crie esse produto padrão, mas porém, se você criar então apenas e querer trabalhar apenas com os produtos, você vai ter essa desvantagem, porém é muito interessante que você tenha o controle consiga padronizar vários produtos dentro da tua empresa de serralheria, ou seja, que você tenha produtos padronizados de maneira sortida, para que você consiga fabricar padronizado então o guarda-corpo, a grade, a casa de gás, o alçapão, todos esses itens. Porém, para você criar uma padronização para todos esses produtos, acaba sendo muito difícil, porque você cria, às vezes você fica muito tempo investindo e criando uma padronização para esses produtos, e você simplesmente não vende esses produtos e acaba tendo uma dificuldade de vender, ou então às vezes você entra em muitos processos administrativos, criando esses padrões para a tua empresa de serralheria e não consegue vender. Aí fica a dica, qual que é a oportunidade então desse item? Você pega demais itens? Sim, eu acredito que você deve ter um produto padrão, onde você vai criar essa padronização inicialmente para a tua empresa de serralheria, e em cima desse produto padrão você vai criar todo o sistema do ciclo de vendas, como a gente fala nesses nossos eventos online ali, online presencialmente, né, a gente faz esses eventos, e você vai ter ali então, desde a parte de divulgação, você vai aprender a como criar a divulgação para esse teu primeiro produto padrão, você vai aprender como fazer o atendimento ao cliente, como fazer o orçamento desse produto, como vender esse produto, porque cada produto de serralheria você tem uma característica diferente, então é preciso saber vender os produtos dentro da empresa de serralheria, vai sistematizar como produzir e como instalar esse produto. E o que é bem interessante, é possível você criar isso com um produto guarda-chuva. Como assim produto guarda-chuva? Vamos pensar, por exemplo, que a gente vai vender um mezanino para um cliente. Para esse mezanino, você também consegue fazer uma escada para esse mezanino e você também consegue fazer um guarda-corpo, um corrimão para acesso dessa escada ao mezanino. Ou seja, o que seria o produto guarda-chuva? O produto guarda-chuva é o mezanino, que é o produto maior, tem um maior volume, porém você também consegue fazer esses demais produtos que encaixam no mezanino, que no caso pode ser a escada, pode ser uma rampa, pode ser o guarda-corpo de acesso, e esses então são produtos complementares desse guarda-chuva, ou seja, você vende o produto maior e esses produtos acabam vindo junto. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante a hora que você for escolher o teu primeiro produto padrão para você padronizar dentro da tua empresa de serralheria, que ele seja um produto guarda-chuva, ou seja, aquele produto que traz o maior faturamento da tua empresa de serralheria, e aí posteriormente você consegue abraçar os demais produtos que estão dentro daquela obra e fazer dessa desvantagem, então, que seria vender apenas um produto, transformar em uma oportunidade de pegar mais produtos dentro dessas obras, dentro dessas construtoras, ou até mesmo de um cliente de pessoa física, quando está construindo a casa dele, tem mais produtos que ele quer comprar de uma empresa, que ele precisa comprar de uma empresa de serralheria, então você consegue aproveitar e transformar essa desvantagem em uma oportunidade. E é bem interessante fazer isso, que você consegue focar em criar esse teu primeiro produto padrão, e depois que você conseguir ter solicitações de orçamento, que você conseguir ter vendas, uma venda, 2 vendas, 10 vendas, que você consiga montar e automatizar esse sistema de vendas e conseguir dar sequência nesse teu produto padronizado pela tua empresa de serralheria, você consegue então dar continuidade e estar criando os demais produtos padronizados e vendendo então, focando
focando nesses demais produtos que não são o produto guarda-chuva, que é aquele produto maior, que traz maior faturamento, mas sim esses produtos que estão na sombra, né, e estão protegidos ali debaixo desse produto maior. Então essa é uma desvantagem que você pode transformar em uma vantagem para a tua empresa de serralheria. Como escolher produto padrão? A gente falou até aqui, a gente já enxergou vantagens e desvantagens do produto padrão, a gente já entendeu o que pode ser um produto padrão, agora como escolher, né? É muito interessante que algumas pessoas têm dificuldade em escolher produtos, né? Ou então muitas pessoas às vezes até têm ideias, diversas ideias desses produtos, mas às vezes essas ideias não vão para frente, às vezes as pessoas produzem ou tentam vender um certo tipo de produto de serralheria, mas não vai para frente porque existem diversos fatores que influenciam desde a parte da venda até a produção desse produto, e é necessário você conseguir escolher o produto que mais se encaixa com o teu perfil de empresa de serralheria, para que você consiga desde fazer a venda até a produção e entrega desse produto lá no final. E é muito interessante porque tudo isso varia, qual produto tem um fator que ajuda na venda e na execução desse tipo de produto padrão, dependendo do teu nível de serralheria. Tem algumas pessoas que estão começando hoje a trabalhar com serralheria, tem pessoas que às vezes são apenas representantes comerciais de empresas de serralheria e não fabricam propriamente esses produtos, que também às vezes podem não ter tanta experiência assim na área, ou então pode ter pessoas que são serralheiros há 20, 30, 40 anos e já têm um total conhecimento de diversos produtos e podem ter mais facilidade em alguns produtos. Então existem alguns fatores que podem, dependendo do teu nível de serralheria, facilitar ou então prejudicar para você escolher o teu produto padrão. E é muito interessante que para isso existem algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas eu vou deixar aqui, que é uma ferramenta que eu utilizo na minha empresa de serralheria para tomar algumas decisões. Inclusive eu já criei produto padrão para minha empresa de serralheria, é um produto que está ativa, que eu estou trabalhando dentro do processo de venda dele através dessa ferramenta. Então por isso você pode utilizar essa ferramenta para conseguir escolher um produto padrão. E como que se chama essa ferramenta? Se chama matriz de decisões. Tá? O que funciona essa matriz de decisões? A gente simplesmente faz um comparativo entre produtos de empresa de serralheria e alguns fatores que podem influenciar e facilitar a venda do nosso produto ou não. Então, como que funciona essa tabela? Ela tem aqui do lado, eu deixei um exemplo, então a tabela é uma matriz de decisão e a gente trabalha com fatores versus produto. Produto, o que é? Até tem eu coloquei 3 colunas aqui, dando 3 opções de produto para a empresa de serralheria. Primeira opção que eu coloquei aqui é móvel, né? Você trabalha com móveis de maneira geral. Segundo tipo de produto é portão, né? Você trabalhar com portões, seja basculante, seja deslizante, de abrir, vai trabalhar com portões. E a terceira opção é cobertura, né? Você trabalhar com cobertura metálica. E eu acredito que existem mais e mais produtos e eu acredito que vocês devem ter diversas ideias de produtos de serralheria que é possível criar um produto padrão. Então deixa aí nos comentários, além desses 3 que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quais outros produtos vocês têm em mente, têm às vezes alguma ideia que pode ser criado um produto padrão para a empresa de serralheria. Então deixe esse comentário aí embaixo para nos ajudar a entender o que você pensa e também, quiçá, ajudar outras pessoas que podem ver esse comentário aí também e ter essas ideias de produto padrão, beleza? E além desses produtos que então a gente coloca na coluna dessa tabela aqui, a gente tem os fatores. O que são os fatores? É aquilo que pode ajudar ou às vezes até prejudicar a tua empresa de serralheria, dependendo do qual é a tua experiência com serralheria para fabricar esses produtos ou não. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns 6 fatores padrões, tá? Caso não venha na sua mente o que pode facilitar a venda desses produtos dentro da tua empresa de serralheria, você pode começar com esses 6 produtos, mas é muito interessante que você tenha mais fatores que possam facilitar algo que você, às vezes é uma expertise que você já tem, às vezes é um conhecimento que você já tem, algum fator que você já tem de vantagem de outras empresas de serralheria, você pode colocar aqui embaixo e principalmente fazer comparação com esses produtos. Então, por exemplo, o que são fatores? Quais são os 6 fatores que eu coloquei aqui?
Clientes potenciais. Então, se você já trabalha com serralheria, você pode ter alguns clientes que você já vendeu algum produto, então são clientes potenciais que você pode revender esse produto, ou dependendo do tipo de trabalho que você já trabalhou anteriormente, você pode ter outros clientes potenciais, ou então no meio que você está inserido, às vezes você já trabalhou para alguma construtora, onde você já conhece outros engenheiros, outros arquitetos, então se você já tem os clientes potenciais, dependendo do teu meio de convívio, você pode ter mais clientes potenciais em determinado tipo de produto do que outros, assim como eu já vou falar e já vou mostrar para vocês. Segundo ponto, facilidade de vendas. Tem algumas pessoas que às vezes têm mais habilidade, já têm alguma certa experiência na parte estrutural, então talvez elas tenham mais habilidade para ir para a parte de cobertura, ou então às vezes uma pessoa tem mais facilidade na parte de imóveis, às vezes ela já trabalhou numa marcenaria, então ela tem essa facilidade de vender um produto que é mais voltado para a parte de imóvel metálico. Então, é um fator também que pode influenciar. Aqui eu coloquei fabricação e instalação. Dependendo do nível de serralheria, algumas pessoas vão ter mais facilidade de produzir e instalar móveis ou outras coberturas, portões, ou independente do tipo de produto, pode ser que tenha mais facilidade ou não. Aqui eu também coloco como fator BDI. O que é BDI? É benefício e despesa indireta. Mais uma vez, dentro desses eventos online que eu crio de tempos em tempos, onde eu passo alguns conteúdos, eu falo um pouco sobre BDI, que BDI é benefícios e despesas indiretas. O que são isso? Benefícios e despesas indiretas não é somente a margem de lucro da empresa, mas sim da onde você retira sim a margem de lucro, mas é o que você coloca na hora de fazer o teu orçamento, o BDI, onde você pode reinvestir na tua empresa, onde você pode comprar um maquinário para a tua empresa, onde você pode comprar um carro novo para a tua empresa, onde você pode investir numa sede, um barracão novo para a tua empresa de serralheria. Então é do BDI, que é benefícios e despesas indiretas, que você tira o reinvestimento dentro da tua empresa de serralheria, onde você retira a tua margem de lucro, que como dono da empresa de serralheria, você tem direito a tirar aí, seja mensalmente, semestralmente, anualmente, aí como você decidir. Mas então, basicamente falando, vamos trabalhar aqui como BDI, o benefício que você tem na tua empresa de serralheria. Então aqui, dependendo do produto, você consegue ter uma margem de lucro maior, dependendo do produto, você consegue ter uma margem de lucro menor, e isso varia também conforme o teu mercado, conforme os teus potenciais clientes, conforme o contato, o networking, as pessoas que você já tem contato. Então, dependendo da situação, você consegue trabalhar com uma margem de lucro maior ou menor, ou então um BDI maior ou menor. Aqui eu coloco como padrão, né? Dependendo do teu nível, do teu conhecimento de serralheria, você pode ter mais facilidade ou então até dificuldade de estar criando um padrão para todos aqueles processos para criar esse produto padrão, como a gente falou anteriormente, né? E mais um fator que influencia aqui também são os concorrentes, né? Pode ser que dependendo do tipo de produto, dependendo da tua cidade, você tenha às vezes muita concorrência em determinado tipo de produto, ou pode ser que você tenha pouca concorrência, ou então pode ser que você tenha concorrência, mas esses concorrentes não estejam no mesmo nível técnico, no mesmo nível de venda que você. Então é bem interessante fazer essa avaliação. Então esses são os 6 fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente na escolha do teu produto, e dependendo dos produtos você consegue ter essa escolha. Então quero pedir para você também deixar aqui se você enxerga mais algum fator que pode influenciar positivamente ou negativamente na venda, principalmente na venda deste produto que você coloca aqui, que é o que pode facilitar para escolher o teu produto padrão. Que eu acredito que, por que eu falo venda, né? Porque o difícil não é criar, não é ter uma ideia de um produto padrão. O difícil é você conseguir pôr ele no mercado e fazer as vendas desse produto de maneira que ele consiga dar o retorno necessário para a tua empresa de serralheria crescer. Então aí que é muito importante, por isso que eu falo em vendas, né? Então sempre é muito importante analisar esses fatores que podem te ajudar ou interferir positiva ou negativamente na tua empresa de serralheria na hora de vender esse tipo de produto. Agora vamos lá, como utilizar essa tabela, como montar. Você pode fazer essa tabela seja no Excel, no teu computador aí, ou você pode pegar uma folha 4 e fazer uma tabelinha à mão com lápis e papel, ou caneta e papel, enfim, você pode fazer isso dessa forma. E o que eu aconselho? Normalmente você, aqui eu coloquei 3 produtos só, mas é muito interessante você colocar o máximo de produtos que você conseguir dentro dessa tabela. Então você vai colocar lá 10 produtos, 20 produtos, se conseguir por mais do que 20 produtos, melhor ainda.
E o número mínimo de fatores que eu deixo para vocês é o mínimo colocar esses 6 que eu estou colocando aqui, né, que são fatores que eu considero são os mais importantes que eu considero, que eu quis colocar como exemplo aqui para vocês. Eu acredito que existem outros fatores, por exemplo, um fator que você pode colocar aqui também é vantagem competitiva. Qual que é a vantagem competitiva, ou seja, qual que é o diferencial? Você tem um grande diferencial em relação a esse produto de outras empresas que estão no mercado, então é um fator que você pode colocar aqui. E como utilizar, né? Como fazer essa tabela? É bem interessante que ao você cruzar então as linhas com as colunas, seja no teu papel ou no Excel, você consegue avaliar produto por produto em cada um desses fatores. Como por exemplo, vamos fazer análise desse primeiro fator aqui, ó, clientes potenciais. Então, aqui eu estou utilizando números hipotéticos e como que a gente vai preencher? Com 3 valores. Ou a gente preenche com 1, 2 ou 3 essa tabela. Como assim 1, 2 ou 3? O número 1, ele representa que você tem um pouco de dificuldade com aquele fator em relação àquele produto. Tá? Ou então é um fator que vai ser difícil naquele tipo de produto. Tá? Então, o número 2, quando você preenche o número 2? Quando é um produto intermediário. Ele não é nem muito difícil, nem muito fácil para você, é algo no meio do caminho, vamos dizer. E o número 3 é quando algo é muito fácil para você, ou é muito bom, que você tem muita habilidade, tanto no fator quanto naquele produto, então você preenche com o número 3. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente conseguir entender. Então vamos lá, o produto, vamos trabalhar aqui como se fosse móveis. Então, vamos pensar aqui em clientes potenciais, que é o fator. Então eu coloquei aqui com o valor 2, então esse seria clientes potenciais, então quer dizer que essa pessoa não tem nem muitos clientes, nem poucos clientes. Ele conhece algumas pessoas, mas também não é tanto assim, por isso ele colocou com o fator 3. Agora, analisando aqui, o portão com clientes potenciais. Opa, portão, eu conheço muitas pessoas que podem vir a necessitar de um portão, que precisam de portão. Eu já trabalhei em um outro local que tinha bastante pessoas, ou tinha bastante construtoras, enfim. Eu consigo ter bastante clientes potenciais, então coloco o número 3 aqui. E aqui para coberturas, eu vou até colocar aqui o valor 1 aqui, só para a gente dar esse exemplo, um de cada. Então vamos supor que eu não tenha contato com muitas pessoas que podem precisar de cobertura, então você vem e coloca o número 1 aqui, e aí você já consegue ter esse parâmetro. Então o número 1 é algo que acontece muito pouco, ou que você tem pouca habilidade, ou que acaba gerando dificuldade para a tua empresa de serralheria. O número 3 é algo que você tem muita facilidade, é algo que você tem muita habilidade ou pode estar gerando algum benefício muito grande para a tua empresa de serralheria. E o número 2 seria o meio termo, o meio do caminho, que não é nem o 1, nem o 3 aí para você ter parâmetro. E o que você vai fazer? Você vai vir e vai preencher então para cada um desses produtos o que representa qual número, com 1, 2 ou 3, então um tem pouca facilidade, tem dificuldade, então, né, que você tem, seria o menor valor possível para pôr o número 1, o número 2 seria o intermediário e o 3 seria o mais avançado, o mais desenvolvido, o que mais facilitaria para a tua empresa de serralheria. Então, por exemplo, facilidade de vendas, aqui a gente preencheu então com 2 para móveis, 3 para portão, 2 para cobertura. E assim por diante a gente vem preenchendo cada um desses fatores em relação aos seus produtos com 1, 2 e 3. E o que a gente vai fazer no final das contas? Para cada uma dessas linhas, desses produtos, a gente vai vir aqui e vai fazer uma soma. Então, por exemplo, vamos pegar aqui móvel, dentro do que a gente já preencheu. Então, colocar aqui 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 1, 13. Então, a gente tem a soma desse produto móvel, temos 13 pontos para esse produto e aí a gente consegue ir e fazer avaliação de outros produtos. Por exemplo, portão aqui, como a gente deu exemplo. A gente tem 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 1, 14, beleza? E aí então a gente está vendo que o número 14 aqui, a nossa soma desse produto já deu maior do que o primeiro, que era 13. E agora a gente vai fazer a avaliação da cobertura, porque eu mudei um valor aqui na tabela para vocês verem, e aí a gente vai ter a nova avaliação. Então, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8,
E então aqui a gente tem o número 8 na somatória de todos esses itens colocados na nossa linha de cobertura referente a esses fatores que a gente tem aqui do lado. E o que esses números da soma aqui embaixo quer dizer? Quer dizer que quanto maior for esse número aqui, mais fácil é, ou seja, maior é o teu grau de conhecimento, maior vai ser a facilidade, maior é a tua habilidade em todos esses fatores que você colocou aqui do lado em relação ao teu produto. Ou seja, por exemplo, se fosse analisar esses 3 produtos aqui, o produto mais recomendado para você criar uma padronização desse produto, ou seja, o primeiro produto que você iria criar seria esse número 14 aqui, que é o portão, porque é o maior número que deu entre todos esses. Então a minha recomendação aqui é que você crie o maior número de produtos possível aqui para fazer essa avaliação, e a partir do momento que você tem esse maior número de produtos aqui, você vai conseguir avaliar quais vão dar os maiores números aqui, e aí sim você consegue criar, você consegue escolher esses que têm os maiores números como os primeiros produtos padrões que você vai criar para a tua empresa de serralheria. E eu recomendo, deu empate, o que eu recomendo? Se empatar, eu recomendo que você vá colocando mais fatores que podem influenciar aqui, que é esses fatores que você pode deixar nos comentários aqui para gente, e assim como, por exemplo, qual que traz um maior ticket ou traz mais faturamento para a empresa, é um fator. Qual que eu consigo fazer mais rápido, é um outro fator. Qual que dá mais facilidade na logística, né? Qual que facilita o transporte da minha empresa de serralheria até o cliente. Então são fatores que você pode vir colocando até um ponto que você venha preenchendo essa tabela e nessa soma aqui você consiga desempatar e ter um produto vencedor, ou seja, um produto que vai ter maior valor, como eu vou colocar aqui, vou deixar até em vermelhinho aqui o número 14, que neste caso, para esse exemplo, que é um exemplo hipotético que a gente está fazendo aqui, seria o produto padrão, seria o primeiro produto que a gente iria fazer, então todo aquele ciclo de vendas, estruturar cada uma das etapas do ciclo de vendas para a empresa de serralheria e aí sim começar a desenvolver esse produto padrão utilizando essa ferramenta aqui, que é uma matriz de decisão que eu já utilizei e você também pode utilizar na tua empresa de serralheria. Primeiro passo para o produto padrão. Após você já ter selecionado, então, através da nossa matriz de decisão, um produto padrão para a tua empresa de serralheria, aquele que você compreende que é o mais fácil, né? Porque as empresas de serralheria mudam, talvez o produto padrão para uma empresa de serralheria não seja ideal para outra empresa de serralheria, então por isso a gente fez aquele processo de escolher um produto padrão e você colocar os fatores que mais influenciam para a tua empresa de serralheria. Após escolher esse produto padrão, eu acredito que existem várias etapas para você conseguir vender e eu acredito que o primeiro passo que você deve fazer para pôr em prática nesse produto padrão é o seguinte: você precisa então fazer um descritivo desse produto padrão e esse descritivo, como que pode ser feito? Você pode fazer um folheto da tua empresa de serralheria descrevendo esse produto, você pode fazer um site, uma página num site descrevendo esse produto, você pode fazer um catálogo desse produto descrevendo, ou então você pode até fazer uma amostra desse produto padronizado da tua empresa de serralheria em um tamanho menor, um produto pequeno. Você pode tirar foto desse teu produto padrão, você pode fazer um desenho, mas é muito importante que você tenha um local, seja um folheto, site, catálogo, foto, desenho ou amostra, que qualquer pessoa consiga olhar aquilo ali e consiga entender qual é esse produto padrão da tua empresa de serralheria. Porque aí sim você consegue anunciar esse produto e você consegue mostrar para o teu cliente e potencialmente vender. Então, primeiro passo é criar então esse modelo e criar esse folheto, site com, vamos dizer assim, o mínimo produto viável, ou seja, as mínimas características que você consiga fazer essa venda, né? Que o cliente consiga visualizar esse produto, que se não for você, que se não for o serralheiro, como eu já falei anteriormente, tem que ser um produto que um vendedor, uma pessoa que tenha a mínima técnica de venda, que não precise ser o serralheiro ou o dono da empresa de serralheria, consiga vender através desse folheto, site, ou catálogo, ou desenho. Você vai criar isso e aí a primeira coisa que você tem a fazer após ter criado essa amostra, esse catálogo, folheto ou site, é anunciar esse produto. Eu acredito que aquele modelo de empresa antigo, onde você simplesmente abria a porta da tua empresa de serralheria e esperava clientes chegar, isso daí não existe. Eu acredito que nunca existiu, né? Então, é muito interessante você criar
a teu mercado, procurar aqueles potenciais clientes que você tem mais probabilidade de vender esse teu produto e anunciar que você tem esse produto e tentar fazer as prospecções de primeira solicitação de orçamento para esse tipo de produto. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu já fiz 2 vídeos que podem te ajudar nessa etapa do primeiro passo de criar o teu produto padrão. E esses 2 vídeos são, esses que estão aqui do lado. Ó. O primeiro vídeo é 10 solicitações de orçamento para a serralheria. Nesse vídeo eu explico qual que é um processo de maneira online para você fazer e ter essas 10 primeiras solicitações de orçamento para o teu produto de serralheria. Primeiro eu explico como você faz para ter uma solicitação e depois para que você consiga ter 10 solicitações de orçamento para esse produto. E um outro vídeo que eu já fiz também aqui no nosso canal é o vídeo de networking profissional, que é onde eu ensino a como você contatar pessoas, contatar os teus potenciais clientes e está fazendo essa conexão, ou seja, está fazendo esse networking com essas pessoas, com pessoas que potencialmente podem vir a comprar esse teu produto padrão da tua empresa de serralheria algum dia. Então, esses 2 vídeos já podem te ajudar aí ao primeiro passo, ao desenvolver, após você ter criado aí, então, um folheto, ou então criado um site, ou um catálogo, uma amostra, uma foto, um desenho, e esse é o primeiro passo que você tem que fazer, então, fazer a divulgação, e aí sim, você vai começar a receber solicitações de orçamento, você vai fazer visita técnica ao cliente, você vai orçar para o teu cliente, você vai fazer uma negociação, uma venda para o teu cliente e produção, instalação, enfim, todas as etapas do ciclo de venda da tua empresa de serralheria aí, através do teu primeiro passo, que é criando esse produto padrão e anunciando ele para o mercado, para os teus potenciais clientes. Antes de finalizar esse vídeo, a gente falou então sobre o que é um produto padrão, vantagem e desvantagem do produto padrão, né? Então a gente já falou que um produto padrão não é propriamente sempre aquele produto que você primeiro cria, fabrica e deixa em estoque, mas sim que você cria uma padronização e aí sim você coloca no mercado e vende, então isso é um produto padrão. A gente falou sobre as vantagens e as desvantagens do produto padrão, a gente falou sobre a vantagem que você consegue escalar, você consegue automatizar, você depois de ter criado um padrão e criado um ciclo de venda para aquele produto, você consegue vender 2, 3, 10, 20, até quantos o mercado suportar desse produto da tua empresa de serralheria. A gente falou sobre a desvantagem, que você consegue transformar em oportunidade, então pegar essa desvantagem, criar um produto padrão e abraçar os demais produtos que o cliente potencial desse teu produto padrão pode ter e pode comprar da tua empresa de serralheria. Depois a gente falou também sobre a matriz de decisão, né? Respondendo essa pergunta, como escolher um produto padrão, e se você colocou ali, montou, a gente falou quais são os principais produtos, como você escolhe esse produto padrão através do maior valor da matriz de decisão ali, e aí sim a gente chegou na última pergunta, que é o primeiro passo para fazer um produto padrão, que é você criar essa amostra, criar esse meio, esse sistema de divulgar, e aí sim dar continuidade no teu ciclo de venda para serralherias. E eu quero dizer para vocês que, eu não sei se vocês viram, eu falei muito durante o vídeo, algo que auxiliou esse vídeo ao conseguir fazer essa explicação para vocês, é sobre o ciclo de vendas para serralherias. Eu explico sobre esse ciclo de vendas para serralherias em alguns eventos online que eu faço. Eu não sei se tem algum evento aberto neste momento quando você estiver vendo este vídeo aqui, mas em determinadas datas do ano são eventos exclusivos, onde eles ficam onde esses eventos ficam poucos dias no ar. Eu falo sobre esse ciclo de vendas, onde eu consigo passar para você de maneira mais detalhada sobre o que é ciclo de vendas para a empresa de serralheria. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo que, como eu não sei quando você está vendo esse vídeo, você pode acessar esse link e ver se tem inscrições abertas ou não para esse tipo de evento, que é onde eu falo sobre o ciclo de vendas serralheria, entre outras coisas, como eu já falei aqui hoje sobre o BDI, que é benefícios e despesas indiretas. Então, se você ficou curioso em saber sobre esse ciclo de vendas serralheria e quer saber se está aberto algum evento onde eu falo sobre ele ou não, eu peço que você olhe aqui embaixo na descrição onde tem o link, aí você pode ir até essa página e aí lá você vai conseguir ver se tem inscrições abertas ou não para participar desse evento. Então, no vídeo de hoje a gente abordou esses temas aqui do lado, que foram então o que é um produto padrão, vantagem e desvantagem do produto padrão, como escolher um produto padrão e o primeiro passo para fazer um produto padrão. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de todos esses temas que você viu aqui. Se você ficou com alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente sempre
poder fazer um conteúdo melhor para você e poder ajudar esse mercado de serralheria, principalmente lucrar mais vendendo produtos de serralheria. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e não se esqueça de assinar aqui o canal, se inscrever, ativar as notificações para sempre ficar sabendo de um vídeo novo como esse. Também pode acessar as nossas redes sociais do Facebook e do Instagram, então como @Segredo Serralheiro, e ver mais conteúdos e ver mais interações que a gente consegue fazer com você por lá. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.